A paz do Senhor Jesus, trago mais um ensino da parte de Deus para o teu coração. E hoje eu trago um assunto bem interessante. Nós sabemos que o cristianismo é um só. Aqueles que têm fé em Cristo é um só, chamados cristãos. Mas nós sabemos que na igreja evangélica existem várias denominações e, por incrível que pareça, algumas denominações têm ali suas próprias doutrinas, doutrinas de homens, sem ter entendimento da palavra. E nós sabemos que a base da igreja é Cristo, a base da igreja é Cristo, a pedra angular, A Bíblia, a palavra é a base da igreja. Então nós não podemos ter uma igreja baseada no que a gente acha ou deixa de achar, mas a igreja ela tem que ser baseada realmente em Cristo, na palavra que é o verbo vivo. Então, como tem várias denominações e aí fica difícil, cada um com a sua doutrina, mudando ali muitas vezes a interpretação da palavra, e ali cada um com a sua doutrina, fica difícil as pessoas que não têm entendimento da palavra aprender, porque cada um que quer dizer uma coisa. E nós vemos que quando se trata de Abraão, quando Deus ele diz que Abraão seria pai de nações, e que muitos herdeiros de Abraão, iria existir ali. E aí existe esta briga aí, Alguns pastores dizem que nós não somos descendentes de Abraão, já outros pastores dizem que nós somos sim descendentes de Abraão. E hoje nós vamos aprender na palavra o que a palavra diz sobre isso, E então já deixo aqui em Gênesis capítulo 17, o verso 4, que diz: "Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações." Então, quando Deus ele fala para Abraão e diz: "Quanto a mim, eis a minha aliança contigo", quando Deus ele fala aliança contigo, ele está falando aqui de fé. E esta fé é em quem? Fé em Deus. Deus chama Abraão, faz uma aliança com Abraão e Abraão vai ter fé em Deus, começa a passar a ter fé em Deus. E aí nós sabemos que a fé é um dom de Deus. Então Deus nos chama, mas Deus coloca em nós a fé, porque é um dom de Deus. E aí nós temos que crer, nós temos que ser perseverante, nós temos que persistir ali na fé, temos que também nos esforçar, fazer a nossa parte, para que a gente venha a herdar essas promessas de Deus, As promessas maravilhosas que Deus ele tem para aqueles que têm fé nele. Então, quando Deus ele diz aqui, aliança contigo, ele está falando de fé em Deus. E quando Deus ele diz, falei de ti pai de nações, tu serás pai de muitas nações, é aí que muitas pessoas não entendem. Mas aí nós sabemos que Abraão ele teve vários filhos, filhos de sangue, Teve Ismael, teve Isaque e outros mais, depois da morte de Sara. E aí nós ficamos sem entender quais são essas nações. E é aí que muitos pastores aí se enrolam e pensam que Deus não está falando de sangue, está falando de fé. Já outros dizem que Deus está falando do sangue, não da fé. E aí fica aquela confusão. E nós vamos saber sobre isso. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas, capítulo 3, o verso 29, que diz assim: "E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa." Mas aí, neste verso, diz que, o apóstolo Paulo diz que se nós somos de Cristo, o que acontece? Nós somos descendência de Abraão conforme a promessa. Nós vemos que filhos de sangue, Abraão teve muitos, mas apenas um, que foi Isaque, herda ali a promessa, herda ali a fé de Abraão. E através de Isaque, e aí posteriormente Jacó, e aí os filhos de Jacó, e aí vai, mostrando a descendência de sangue, que, claro, não foram toda a descendência de Isaque que teve esta fé, mas alguns teve a fé. Nós vemos então que Jacó tem a fé de Abraão, tem a fé de Isaque, a fé em Deus, no nosso Deus Pai, mas Esaú não tem a fé em Deus, mesmo sendo herdeiro de sangue. E aí também nós vemos que Ismael, outro filho de Abraão, também não herdou a fé, mesmo sendo herdeiro de sangue. Então aí há uma divisão entre herdeiros de sangue
e herdeiros na fé. E neste verso, que se encontra em Gálatas 3:29, que eu acabei de ler para vocês, está falando da fé, porque diz aqui que se nós somos de Cristo, então somos descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa que Deus fez para Abraão. Mas é interessante a gente saber em Gálatas para quem Deus estava falando, para quem o apóstolo Paulo estava falando aqui. O apóstolo Paulo, ele escreve para os Gálatas, né? E quem eram os Gálatas? Os Gálatas eram gentios. E aí nós sabemos que gentio significa nação. Então, esta palavra, este verso, né, estava falando para os gentios. E nós sabemos que existem os judeus e os gentios. E aí nós vemos que os judeus vai herdar ali, né, um parentesco, vai ser herdeiro de sangue de Abraão, mas os gentios, eles não são herdeiros de sangue. Então, por que neste verso o apóstolo Paulo está dizendo que se os Gálatas, eles são de Cristo, eles também são descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa? Então, neste verso, o apóstolo Paulo já explica que se as pessoas é de Cristo, independente se é judeu, que é o descendente ali de sangue, independente se não é, se é de outras nações, mas tem a fé em Cristo, ele é herdeiro, ele é descendência de Abraão. Então aqui já explica que a descendência de Abraão é a descendência relacionada à fé. Aqueles que têm a mesma fé que Abraão tinha, a fé em Deus, né? E aí nós vamos ver aqui em Gálatas, o capítulo 3, o verso 16, que diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então este descendente aqui de Abraão é Cristo. E aí, se nós somos de Cristo, nós também somos descendência de Abraão. É importante lembrar que neste verso aqui, a promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente. Não foi feita aos seus descendentes, mas diz que foi feita ao seu descendente. E aqui neste verso, o apóstolo Paulo está falando que o seu descendente é Cristo. E aí, se o seu descendente é Cristo, Cristo ele vem, e Cristo ele traz o seu evangelho, Cristo ele é crucificado na cruz. E aí, Cristo também manda o apóstolo Paulo pregar para os gentios, manda pregar para outros povos, manda pregar para os romanos e não só mais para os judeus. E aí nós vemos que o evangelho se espalha para diversas nações. Então a palavra de Deus nos mostra que através de Cristo, que é descendente de Abraão, e a promessa se estende para Abraão e o seu descendente, apenas um descendente, que é Cristo, e como nós somos de Cristo, porque temos a fé em Cristo, né? Somos co-herdeiros, porque Cristo ele é o nosso irmão, não é isso? Quando Jesus ele vem, nós passamos a ser o quê? Irmão de Cristo, porque Cristo é filho de Deus, e aí nós, através de Cristo, nós herdamos a fé, através de Cristo nós temos a salvação, e por isso nós somos co-herdeiros e filhos de Deus, Deus Pai. Então aqui nos mostra que, se nós somos de Cristo, nós também fazemos parte da descendência de Abraão. Então a palavra de Deus nos diz que, finalmente, a verdade nos mostra que todos nós, independente de raça, independente de nacionalidade, independente se é judeu, se é grego, independente se é aí outras nações diferentes de Israel, mas todos nós que somos de Cristo, todos nós que temos a nossa fé em Cristo, nós somos também descendência de Abraão, somos descendente também de Abraão. Então aí cai por terra essa afirmativa que muitos aí dizem que os descendentes de Abraão são de sangue. Os descendentes de Abraão na Bíblia falado
são os herdeiros de sangue. Já cai por terra essa afirmativa, porque o apóstolo Paulo diz que os Gálatas, eles eram descendentes de Abraão também, porque eles eram de Cristo. E a promessa de Abraão se estende para Abraão e o seu descendente, que é Cristo. Então, por isso nós somos de Cristo, nós somos descendentes de Abraão. Lembrando que os Gálatas, eles eram gentios, eles não tinham nada a ver com os judeus, eles não faziam parte, não era descendente de sangue de Abraão. Eles eram descendentes de Abraão através da fé em Cristo. Então, quando se fala na Bíblia que nós somos descendentes de Abraão, todos nós, está falando referente à fé e não descendência de sangue. Amém? A promessa de Abraão se estende para várias nações, vários povos, contanto que aqueles povos venham crer em Cristo, venham ali ser seguidor de Cristo, verdadeiramente transformado, né? Adorando a Deus em espírito e em verdade, para que ele venha ser descendente também de Abraão. Amém? Então fica aqui esse ensino. Tenho certeza que quando alguém disser, não, você não é descendente de Abraão, porque você não tem o sangue de Abraão, você vai saber explicar que a Bíblia fala herdeiros da fé, referente à fé. E fé em Cristo, porque Cristo é o descendente de Abraão, cuja promessa passa para o seu descendente, para Cristo, também passa para nós. Então todos nós somos descendentes de Abraão. Amém? Fica aí este ensino, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida, amém?